Boa noite, boa noite, boa noite. Que honra ter vocês aqui. Carinhas novas temos por aqui. Bem-vindas. Eu sou a Karine, idealizadora desse programa de Mulher para Mulher, um papo aberto. Então, assim, toda semana a gente tem aí um encontro. Esse vai ser o quarto encontro com a honra da presença do Cássio. É um parceiro, é um amigo, especialista em relacionamento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do que é ser mulher na visão realmente de um homem. Essa energia feminina, essa energia masculina. Então, não sei se o Cássio já está aí. Boa noite, Cássio. Boa noite, Karine. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui com vocês. Vai ser muito gostoso, tenho certeza. O Cássio, gente, além de uma pessoa muito especial para mim, ele hoje é terapeuta, né, Cássio? Psicólogo, tá formando. Também é Sim. analista corporal. Eu tive a honra também de fazer a análise dele e, como se diz, emergiu para esse mundo, né, Cássio? Olha, vou falar para vocês, gente. Quem já passou pela análise da Karine, análise corporal, sabe bem do que eu tô falando. É uma mudança de vida, né? Vamos ser sinceros. Eu precisava passar por aquilo, eu consultava com ela como psicóloga, e aí, quando ela fez a análise corporal, ela falou: Olha, eu vou fazer, mas eu tenho certeza que você vai parar a terapia depois disso. Que você vai ficar curioso, você vai querer conhecer mais, e não deu erro. A gente fez a análise em novembro ou dezembro de 2020, fevereiro de 2021 eu entrei para a turma de formação, então foi muito bom. Quem ainda não fez, já fica a declaração. Faz muito bem. E o Cássio hoje é analista também, né, Cássio? Sim, fiz a turma do 2021 e aí depois disso desempenhei o curso e hoje eu já atendo também. Graças a você, né, Karine? Obrigado. Nunca canso de agradecer. Que bom, é uma honra ver isso, eu desabrochar e o caminho que você está trilhando, que é lindo. Gente, quem não conhece, já segue o Cássio no Instagram dele, é Cássio Lagares, né? Isso, é igual como aparece o meu nome, Cássio Lagares. Acredito que eu seja o único Cássio Lagares que tem no Instagram. E lá eu falo justamente para mulheres como vocês, que têm interesse em se conhecer mais, em evoluir, aprender mais, porque o que que eu tiro por base, né? Para mim, a mulher ela é a base da família, é a estrutura. Então, quando a gente vai começar uma faxina, a gente sempre começa limpando o que é mais importante. Então, eu trago o meu público para o feminino, porque eu conseguindo mudar a mentalidade das mulheres, a gente consegue mudar a estrutura das famílias também. Então, a ideia principal é essa. Uau! Como é que você quer começar? Como é que você quer fazer? Bom, já que você já conhece o pessoal um pouquinho, dê o início, conversa com elas, eu fico aqui observando e aí logo depois a gente já começa com o conteúdo. Tô vendo que ainda tem muita gente que está entrando, né? A gente já está com quase o dobro de pessoas que começou. Eu queria entender, já que é para perguntar, eu vou perguntar para você então. Eu vi que lá no grupo do WhatsApp isso já são mais de 200 mulheres, né? Começou em agosto, a gente ainda está em setembro, então em menos de 2 meses já tem 200 mulheres aqui. E você disse que é o quarto encontro. Como que foram os outros três? Quais assuntos que vocês abordaram? Como que foi essa experiência? Se você quiser até convidar algumas pessoas para falar, seria interessante também. Raíssa, você que está em todos, quer falar? É, tá com a câmera fechada. Boa noite. Boa noite. Sim, eu tô desde o primeiro e eu nunca tinha participado de algo tão profundo assim que trabalha internamente o nosso eu, né, a nossa identidade. E desde que a Karine apresentou esse projeto, eu amei, eu achei super interessante para todas as mulheres, porque é super importante a gente cuidar
a fundo do nosso eu, da nossa mulher, né? E reconhecer aqueles traumas lá da infância e tratar isso de forma profunda e verdadeira para a gente se curar mesmo e não ter que voltar nisso e se transformar mesmo numa nova mulher. E para mim, desde o primeiro encontro, eu tenho me ressignificado mesmo, descoberto assim, coisas que eu jamais conseguiria sozinha e estar aqui realmente mudou minha vida. Gratidão, Karine, por transformar a nossa vida dessa forma e por abrir isso para tantas mulheres assim de forma gratuita, né? Porque hoje no mundo digital é tanto curso aí com valores assim exorbitantes que foge até do nosso orçamento e ter assim essa experiência de forma gratuita e tão única e tão profunda é muito importante para todas nós. Obrigada. Gratidão, e eu que agradeço a confiança. Paty, você está também já com a gente aí desde o começo. Como é que está sendo para você? Tá aqui? Nossa, Cá, eu até fico assim, meio constrangida de falar, porque você sabe que você já transformou minha vida em muitos momentos. E tudo isso que você tem trazido, a Raíssa falou muito bem, né? De forma gratuita, não tem dinheiro que pague. Então, assim, é só dizer que você está nas minhas orações sempre e eu tenho muita gratidão por sua vida, por todo o conteúdo assim que você já passou, já demonstrou para gente o quão valoroso é. Então, só isso que eu tenho para dizer, porque assim meu coração explode de estar aqui junto com você, porque cada momento a gente cresce. Então é isso que eu tenho para falar. Obrigada. Bom, eu me enganei, não foram. Essa não é a quarta, é a quinta aula. A primeira a gente falou sobre ser mulher, um pouquinho do que é ser mulher. No segundo encontro, eu falei sobre os traços de caráter, trazendo também para a questão do feminino. Na terceira aula, o terceiro encontro, eu trouxe sobre a inveja. O quarto encontro, que foi o semana passada, eu trouxe sobre doenças, as escolhas inconscientes que a gente traz, que a gente faz, né? E aí hoje essa visão a questão mesmo de um homem para trazer mais clareza para nós mulheres, aonde que a gente pode melhorar, a questão mesmo do relacionamento. Aí, agora eu quero que você mergulhe, aprofunda bastante aí com essas mulheres na visão de um homem que conhece dos traços, que entende e tem autoridade para falar sobre. Nossa, então vocês já falaram de muita coisa bacana, né? Principalmente sobre os traços de caracteres. Porque quando eu conheci os meus traços, eu falei, caramba, agora tá aqui o meu manual. Agora eu sei como é que eu funciono, né? E aí eu escolhi como que eu ia fazer a partir disso. Então, já que o pessoal daqui conhece um pouquinho dos traços, você já falou com eles dos cinco, né? Bacana. Alguém aqui ainda tem alguma dúvida, gente, em relação aos traços ou tá tranquilo? A gente conversar, falar sobre eles. Se estiver tranquilo, só dá um sinalzinho de ok para mim, para eu saber. Tô vendo a Adriana que tá assistindo, a Verônica. É Ildene ou Ildeni a pronúncia? É Ildene? É? Ótimo. Bom, então beleza. Para quem, Quando só eu... caso, assim, para quem entrou no grupo agora e estiver assistindo, lá na descrição do grupo está fixado, tem todos os encontros, tá? Então, aí depois, quem quiser assistir, tá no YouTube. Aí é só clicar lá na descrição, tá fixado, tem todos os encontros que eu deixo salvo lá, tá? Maravilha. Deixa eu só separar aqui o material que eu preparei então pra gente, porque vai funcionar bem isso daqui. Vocês já pensaram, gente, no que tem dado errado a respeito do relacionamento de vocês? Porque toda vez que a gente se relaciona com alguém, a gente busca, pelo menos deveria, né, buscar aí o motivo de não ter dado errado ou o pra quê de não ter dado certo. Porque às vezes a gente fica se perguntando sobre o porquê, mas a gente esquece de perguntar o pra quê, né? Qual que é realmente a finalidade desse relacionamento que a gente estava vivendo? Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem aí alguma experiência passada que vocês estão querendo colocar depois como exemplo, fiquem à vontade, porque a gente vai conseguir bater um papo sobre isso.
e eu quero tirar a dúvida de vocês, eu quero dar vários exemplos para ficar algo bem mais palpável, bem mais interessante para todo mundo conseguir trazer o mais para a sua realidade. Combinado? Deixa eu só separar esse material aqui então para a gente que vai ficar bem facinho. Ok. Bom, vamos lá. Quando a Karine me convidou para fazer parte aqui com vocês hoje, ela me apontou algumas características que ela considerava importante da gente trazer para esse momento. E aí eu separei aqui, então eu quero ver com vocês o que é que vocês acham disso, para a gente bater esse papo e ficar, de fato, algo que vai trazer mudança aí na vida de vocês, porque a Raíssa falou pra gente que a Karine já fez coisas que ninguém nunca tinha feito antes e gratuitamente. Então, eu fico feliz e espero que eu contribua com vocês também nessa caminhada. Então, vejamos. Quando vocês me perguntam, Cássio, o que que eu faço, por exemplo, para entender a cabeça do homem e assim eu conseguir trazer algo de novidade para o nosso relacionamento? Porque eu me esforço, eu batalho, eu, inclusive, já tive até mulheres que chegaram até mim e falou que já cuidou dos filhos do namorado durante o final de semana e que depois de algum tempo ele terminou a relação com ela porque não valorizava. E aí a gente se pergunta, né? O homem, de fato, ele percebe a força que a mulher tem? Ele dá valor para essa mulher no relacionamento dele, né? Que tipo de expectativa eu posso ter diante da forma que o homem me vê? Aí a gente parte já do princípio. A expectativa, todo mundo sabe que é o que a gente cria sobre a visão da outra pessoa, né? Então, quando a gente cria expectativa sobre algo, a possibilidade de frustração é muito grande. E por que que é muito grande? Porque a gente transfere para outra pessoa a responsabilidade de atingir essas nossas expectativas. E às vezes ele nem tem expectativa sobre essa relação que vocês estão começando agora. Mas a respeito da força da mulher, dessa sensibilidade que ela tem, sim, o homem percebe tudo isso. Ele sabe quando a mulher é forte, ele sabe quando a mulher tem valor, só porque muitos homens não reconhecem isso ou não demonstram isso. E quando a gente fala de força, a gente consegue perceber três tipos de força. Quando eu falo para vocês assim, que existem mulheres fortes. Vocês imaginam que são mulheres com que tipo de força? Vocês conseguem trazer alguma para mim? Se sim, eu queria que vocês levantassem a mão para a gente ir batendo papo, pode escrever no chat, porque aí fica algo mais interativo. Eu sou dessa época de escola mais recente, onde a aula ela é mais, né, de troca, não é aquela aula expositiva que o professor só fala. Então eu gosto de uma aula mais interativa para saber o que que vocês estão pensando de tudo isso também. Então, quando eu falo de uma mulher forte, o homem reconhece sim a força de uma mulher. O que que vem à cabeça de vocês? Que tipo de força que vocês conseguem pensar? Alguém quer? Ó, Karina pode falar comigo. Karina, pode liberar seu microfone. Se você quiser Oi, liberar a câmera tá também me pode. ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Bom, o meu marido, quando ele fala que eu sou forte, ele quer dizer que se acontecer algum problema, ele sabe que eu consigo ajudar ele a resolver ou resolver, né? Ótimo. Mais alguém tem alguma sugestão a respeito dessa força? Não? Então vamos lá. A Karina falou aí a respeito dessa força que se surgir algum problema, Patrícia quer falar? Patrícia, pode ir lá, pode falar. Não, Eu tô a perguntando. força que eu acho assim que eles pensam de nós é que assim, se ela tá lá, se eu tô aqui trabalhando, ela tá lá cuidando do filho, aí se ela tem um trabalho, então vamos dividir as contas. Então é essa questão, você pode pagar isso, você pode pagar aquilo, você pode fazer isso e eu faço o grosso, vamos dizer assim. Se ele vê que a gente tem essa força de trabalho, porque eu acho que a mulher tem na minha cabeça, eu acredito que a mulher tem mais força do que o homem, porque a mulher consegue fazer várias multitarefas mesmo, né? Além de cuidar da Uhum. casa, ainda fazer o serviço externo, de trabalhar fora, cuidar da casa, porque a obrigação da mulher é cuidar da casa, dos filhos e etc.
né? Mas além disso, ainda fazer o trabalho de fora, ainda ajudar nas contas, isso é ótimo. Então, muitos homens se sentem até confortável com essa força, né? Acredito eu. Essa é a minha visão. Te entendo. É bom ter essa visão de vocês, porque assim, não que seja errado. De fato, existem homens que pensam como vocês colocaram. Só que quando a gente fala de uma mulher forte, sempre me vem três possibilidades à mente. A primeira é a questão da força física, que a gente olha para a mulher e aí a gente pensa, pô, essa mulher ela tá na academia todos os dias, essa mulher tá no CrossFit. Então é aquela mulher que tem realmente uma força que é muito visível na sua estrutura corporal. Porém, a força que eu quero ressaltar com vocês aqui da força física, já puxando aí para os nossos traços a respeito da análise corporal, é aquela mulher que tem o traço em predominância, que é o masoca, né? Que é uma mulher que você percebe que, por mais que ela não frequente academia, por mais que ela não faça nenhum tipo de atividade física, você olha para ela e você fala, caramba, que mulher forte, hein? Então, isso daqui com a análise corporal, a gente consegue perceber que existe a força física, a força mental e a força emocional. São três tipos de forças. A primeira que comentou aqui comigo é a respeito justamente da força mental, né? Que falou: se tiver algum problema, eu consigo ajudá-lo a resolver. Se aparecer alguma dificuldade, eu estou aqui para ajudar. Sim, essa é uma força mental que a gente consegue desenvolver com o tempo. Não é algo que a gente nasce com ou morre sem. Pelo contrário, quanto mais a gente se conhece, principalmente através da análise corporal, você consegue perceber se você é uma pessoa mais resolutiva ou se você é uma pessoa que leva um pouco mais de tempo para tomar uma decisão. E se tomar essa decisão, se vai ser você quem faz ou se é outra pessoa no seu lugar. Então, força física fica muito claro através do traço masoquista, através do traço rígido, e você consegue perceber só de olhar para essa pessoa. Só porque a mentalidade dela, se tiver fortalecida, você não consegue ver, porque para existir essa questão, tem que haver a comunicação. E qual que é a maior reclamação de vocês mulheres hoje em cima de um relacionamento? É a comunicação com o parceiro de vocês. Sempre, todas as vezes que eu pego algum motivo de pessoas que estão pensando em terminar, né, nem que já terminaram um relacionamento, é por falta de comunicação com seu parceiro. Então, quando você tem essa mentalidade de resolver, de tentar encontrar solução para as coisas, você tem essa força também, que é, se não, a força mais perceptível aos olhos de nós homens. Os homens são muito práticos, né? Independente de como ele quer começar e fazer, porque se errar, ele tenta de uma outra forma. A mulher já costuma ser mais assertiva, ela reflete mais para economizar energia e chegar ali naquela solução. E por fim, uma coisa que sim é muito verdade é a força emocional da mulher. Porque existe uma dualidade, que é um duplo sentido. E o que que seria isso? Veja só, entre as mulheres que eu recebo no Instagram, existe a força emocional, que é a mulher que sabe lidar com os desafios, que é a mulher que consegue raciocinar e pensar tanto com a razão quanto com o coração, quando ela está ali com seu traço no recurso, ou seja, quando ela está vivendo um bom momento da vida dela. Só que existe também a força de resistência ao emocional. Isso daqui talvez vocês nunca ouviram falar, porque é um termo que eu criei com base nos atendimentos que eu já fiz. O que que isso daqui significa? De uma maneira bem simples, existem as mulheres com esse emocional equilibrado, só que também existem as mulheres com essa resistência emocional, que é o que eu chamo de eu tenho medo de entregar, sabe? De me entregar. Ou eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de ser deixado, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo. Então, essa resistência ao emocional é uma barreira, é um bloqueio que você coloca para você não viver uma relação. E aí, provavelmente, a Karine já falou com vocês naquele encontro a respeito das doenças, que a gente escolhe sofrer algumas coisas para evitar outras, que é o ganho secundário. Então, eu prefiro ter medo de me relacionar com alguém, porque o meu medo é maior de ser abandonada, que é a dor do traço oral. Eu prefiro colocar o medo de me entregar em uma relação, porque o meu medo, na verdade, é de ser trocada, é de ser traída, que é o traço da rígida. Vocês conseguem perceber que por trás sempre existe um medo que vai muito mais o seu traço do que o medo da relação em si? Quem de vocês aqui já passou pela situação de encontrar um homem que valesse a vocês se relacionarem,
Só que você pegou e se imaginou, caramba, e se der certo? O que que eu vou fazer agora? A Raíssa deu um sorrisinho ali, já deu para ver. Então, esse medo, gente, às vezes não é do sofrimento, e sim de, caraca, deu certo, e agora, o que que eu faço? Vocês já devem ter visto aqueles memes na internet onde o homem chama a mulher para sair e ela decide aceitar. Beleza, vamos sair. Aí ele fala, tá, mas e agora? O que que eu faço? Eu não sei, nunca cheguei nessa fase. Então, essa é a resistência emocional que eu estou colocando aqui para vocês. A gente insistir, ficar ali batendo naquela tecla de que não, não quero, não posso, tenho medo, tenho isso, aquilo. No fundo, que medo que tem por trás? Teve gente que mandou mensagem no chat aqui, ó. A Laura falou que sim, que o diálogo tem que colocar limites e a postura são o que falta nos relacionamentos, concordo. A Eucilene colocou que masoca é a pessoa que tem a caixa grande, que é o formato do corpo, é isso mesmo. E a Raíssa acabou de falar, quando estava conhecendo a atual esposa, ela chegou no ponto de se perguntar isso, e se der certo, né? Aí ela ficou perdida. Foi isso mesmo que eu entendi? Ótimo, bacana. Bom, vamos lá então. Seguindo aqui. Sobre essas três forças, eu queria que vocês pensassem então a respeito dessa resistência ao emocional. Por que isso, gente? Trazendo aí um teor bíblico, tá? Sem falar de religião. Vejo que a Karine tem falado bastante sobre isso no Instagram, feito até algumas lives, né, Karine, a respeito de reflexões. Se a gente parar para analisar, a pessoa mais, o maior influenciador de todos os tempos, Jesus Cristo. E ele, quando teve os seus discípulos, sempre que ele mandava eles saírem para pregar, para evangelizar, ele sempre falava: vão de dois em dois. Por que isso? Porque dessa forma sempre tinha um para fazer, né, a pregação e um outro para comprovar tudo o que ele estava falando ali. Se Jesus mandava os seus discípulos de dois a dois, vocês imaginam o que que Jesus, Deus ou qualquer coisa que você acredita pensa a respeito de nós, seres humanos, que ainda nem começamos a operar milagres? Vocês acham que ele vai falar para você assim, por exemplo, a Karine tem que ficar sozinha mesmo, porque a Karine ela já tem os filhos dela, ela não precisa mais de homem para ser feliz. Entende? É uma questão bíblica. A gente não foi criado nessa terra para viver sozinho. Porque se fosse para viver sozinho, tinha ficado só Adão aqui. Se fosse para viver sozinho, talvez não existiria nem seres humanos, porque se Deus criou isso, ou se existiu uma evolução das espécies, é porque foi feita uma reprodução. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Existe o teor científico, existe o teor bíblico, e existe também o que que a gente pode tirar de tudo isso. Então, vejam até que ponto vale a pena insistir em continuar sozinha, porque a gente merece ter uma pessoa ao nosso lado que tenha planos como os nossos. Fica claro para vocês essa ideia, essa imagem? Maravilha. Por que que eu digo isso? Porque eu recebo muitas pessoas falando assim: ai, Cássio, que preguiça de conhecer gente nova. Ter que sair da minha casa, ter que conversar, ter que ficar no celular, ter que ir para a rede social. Não tenho mais paciência. Se não aparecer alguém do meu passado que eu já conheço, eu prefiro nem começar de novo. Aí eu te pergunto, se é do seu passado, por que que você não está lá atrás ainda, né? A gente tem que olhar para frente. Então, faz sentido ficar insistindo nisso de não quero, não posso, não preguiça? Vai chegar uma hora que quem tem filho, os filhos vão sair para viver a vida deles, e quem tem marido, por exemplo, ou quem não tem essa pessoa, vai perder o outro, vai continuar sem e vai se ver sozinho no mundo. Porque as pessoas estão vivendo a sua vida. Hoje, cada vez mais, tá mais difícil a gente encontrar com um familiar, com um amigo, porque todo mundo está correndo atrás do dinheiro. E adianta ficar correndo atrás de dinheiro e não usufruir dele? Não. Então, se você cria conexão, se você cria relacionamento, se aparece um cara que é o ideal para você, que o homem ideal existe, por que não tentar? Se der certo, maravilha, você merece. Se não der certo, maravilha também, porque você viveu tudo que você queria viver até o momento em que acabou. Por isso que é interessante vocês não terem medo, porque eu uso a seguinte frase no meu dia a dia: não é sobre o que o outro fez, e sim sobre o quanto eu amei até agora.
Eu mereço amar, eu mereço viver. Se outra pessoa não me ama, não tem problema. A obrigação dela não é me amar. A obrigação dela é fazer as coisas que ela considera ser o melhor para ela. E eu da mesma forma. Se eu estou em um relacionamento que me faz bem, o que que me impede de continuar nele? Aí a gente volta lá nas dores dos traços. Se eu estou num relacionamento que me faz bem, o que que eu ganho continuando nesse relacionamento e fazendo ele dar certo? É sempre uma balança. Aí você tem que ver se você prefere pesar o lado positivo ou se você prefere pesar o lado negativo. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Ótimo. Teve gente que comentou aqui, ó. Qual a diferença entre rígida, a resistente e a sobrevivente? Aí depende, Tereza. Resistente e sobrevivente em qual contexto? Essa pergunta é para mim ou cabe mais para você, Karine, com base no que vocês já falaram? Eu acho que é com relação à mulher, né? Resistente e. Como que é o Sobrevivente? sobrevivente? Tá. Eu vou trazer o olhar masculino então, tá bom? Que é o que eu tenho autoridade para falar. Quando a gente encontra a mulher resistente a sobrevivente, existe dois pontos de vista. A resistente pode ser aquela pessoa que vem resistindo a todas as dificuldades que aparecem para ela. Eu gosto de usar o termo resiliência. Significa que você vai caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Já a sobrevivente, pelo que você coloca para mim, me traz mais aquela questão de chegou mais um problema, não sei como vou resolver, vou deixar o tempo passar e o tempo resolve isso e eu sobrevivo aqui da melhor maneira possível. Então, me dá a sensação de que resistir é uma escolha de enfrentamento e sobrevivência é aquela situação de eu coloco para o mundo resolver e o que sobrar eu fico para mim. Não sei o qual contexto seria, mas se for em questão de posicionamento, de como que o homem vê a mulher, na minha opinião, seria isso daqui, tá certo? A Karina falou aqui que ficou 10 anos solteira e resistente, e agora aos 25 casada, atualmente questionando se valeu a pena. Então, eu tenho certeza que valeu. Por pior que seja a situação atual, você não é mais aquela pessoa de antes, e você não seria essa pessoa de hoje se você não tivesse conhecido quem você conheceu. Eu não sei exatamente qual que é a abordagem da Karina na psicologia, mas existem abordagens que falam que a gente provoca esse efeito de repetição porque a gente tem algo a ser tratado no nosso inconsciente e a gente atrai as pessoas que a gente precisa tratar isso que tem que ser tratado. Só que como a gente não consegue acessar o nosso inconsciente, trazer para agora e falar, beleza, vamos resolver, a vida vai trazendo pessoas, situações, desafios até você conseguir resolver isso. De maneira bem clara, imagine você jogando videogame. Enquanto você não passar dessa fase, você vai sempre parar naquele ponto. A hora que você passa desse ponto, você fala: Uau, um mundo novo. E agora o que que eu faço? Relacionamento, gente, é a mesma coisa. Enquanto você não enfrentar o medo de dar mais um passo, você vai continuar parando no mesmo lugar e voltando lá no começo. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa, fazer algum comentário? Fiquem à vontade, pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Cássia, é como se a vida ela pega e fala assim: toma, é seu, resolve. E aí você coloca debaixo do tapete. Aí ela vem e fala assim: minha filha, aqui ó, é seu, resolve. E aí você vai lá, passa um batonzinho, deixa, ela volta, resolve. Então, enquanto você não resolver o que era desse tamanhozinho, eu só preciso o quê? Me posicionar. A vida está te pedindo o quê? Um posicionamento da sua parte. Exatamente. E o engraçado, você usa essa analogia aí do tapetinho. Alguém aqui, eu sou homem, eu fazia isso com frequência na minha adolescência. Na hora de dar uma faxina em casa, empurrava a sujeirinha ali para debaixo do tapete. Porque para pensar, se você tá ali passando por isso e você vai empurrando sujeira hoje, vai empurrando amanhã, daqui 30 dias, imaginem a altura que vai estar esse tapete. Vocês imaginam então 5 anos de você empurrando com a barriga uma questão que você tinha que resolver.
ou do seu passado com a pessoa, ou sua do seu passado com o seu presente hoje. Você vai chegar no momento da sua vida e vai falar assim: minha nossa, eu não resolvi isso até hoje. E você não consegue dar sequência. Porque, gente, problema foi feito para encontrar solução. Existe o ditado que não tem solução, remediado está, né? É isso. Se você não consegue resolver, entrega, deixa para lá e segue a sua vida. Não sofre. Foca no que está sob o seu controle, que eu tenho certeza que vai funcionar muito melhor do que você ficar sofrendo com isso. Beleza? Vamos então adiante. Falamos então dessas três forças, só para reforçar com vocês: física, mental e emocional. E a emocional eu encaixo ela em duas categorias, que é a resistência ao emocional, que seria o lado ruim dessa situação, e também a força emocional, que é aquela pessoa que tem força para enfrentar tudo isso. Maravilha. Seguindo, ah, sobre o medo que a gente estava conversando agora. Provavelmente vocês já ouviram várias vezes da Karine que o medo ele serve como um alerta, né? E eu queria trazer para vocês uma visão um pouco diferente. Quando a gente tenta que algo impeça uma dor, a gente coloca isso daí como algo impedidor, certo? Que vai impedir que algo aconteça. Se a gente segmentar, se a gente dividir essa palavra impedidor, a gente tem ali, ó, impede dor. E eu pergunto para vocês, quem tem filho que tá com a câmera ligada, só levanta a mão, quem tá com a câmera fechada, só dá o okzinho da mão aí para mim. Beleza. Vocês lembram? Ótimo, tem muita gente com filho. Vocês lembram como que essa criança chorava quando o dentinho dela estava nascendo? Gente, é uma dor que a gente fala, meu Deus, se eu pudesse, eu cortava a gengivinha dessa criança só para ajudar a nascer. Aí vocês pensam, se o nascimento, se um dente que vai crescer dói, em uma criança que está conhecendo o mundo agora, você pensa, "Ai, gente, como que a gente cresce sem sentir dor? Como que a gente cresce sem sofrimento? Dá para a gente crescer vendo o sofrimento do outro. Mas quem tem traço oral em pico, por exemplo, chora só de ouvir a história do outro. Então, não tenham medo de sofrer, de sentir dor, porque isso daí com certeza é para o nosso crescimento. E todo mundo já chorou por um namorado, por um primeiro amor, e tá todo mundo aqui até agora, né? Vivo. Existe ali aquele sentimento da infância, da adolescência, falar, nossa, como ele era lindo, como ele era bonito, todas as meninas da escola eram apaixonadas nele. Mas você tá aqui, você vai conhecer mais gente. Não faz sentido não viver algo por medo. Mas se você tem medo, eu tenho duas possibilidades de solução para você. Uma delas é menos sofrida, ou seja, envolve sofrimento, e a outra vai te colocar em confronto com o seu próprio medo. Como assim, Cássio? Se você tem medo de ter medo, é algo mais profundo. Então, eu te aconselho a procurar uma terapeuta que vai te ajudar nesse enfrentamento para você descobrir qual é a razão do seu medo e assim você tratar ela. Agora, se é só o medo de se relacionar, aí através do autoconhecimento você consegue perceber. Karine entrega muito conteúdo a respeito disso, eu lá no meu Instagram também. Então a gente ajuda você a identificar a causa do medo e com seu conhecimento você começa a desenvolver atividades, atitudes, novos comportamentos para que esse medo seja amenizado com o tempo. Então, ter medo, ele deve servir de alerta e não impedidor. Combinado? Muito fácil de entender com base nesse exemplo do dente. Ele precisa provocar dor para sair dali. Vamos para o próximo, então. Essa parte aqui é muito interessante porque sempre existe uma palavra que eu uso bastante no meu dia a dia, que é o depende. A Karine, quando me mandou o convite, ela falou assim: Cássio, eu queria que você falasse para as meninas o que que um homem espera de uma mulher. E isso, gente, é muito relativo e é muito subjetivo, porque assim. Se existem 5 traços de caracteres, existe uma infinidade de combinação desses traços. A gente tem de 0 a 100% de cada um deles. Então, vocês imaginam quantas combinações a gente pode ter.
Então seria praticamente impossível a gente falar de 20, 30 tipos de homens. E eu pergunto para vocês, que tipo de homem que vocês querem saber? O que que o homem espera de você, mulher? Beleza, mas agora eu tenho que saber qual é o tipo de homem que vocês querem conhecer. Porque senão eu posso falar de mim. Aí fica algo muito a meu respeito. Só porque, será que eu sou o homem ideal para vocês, mulheres? Então eu queria que vocês me falassem qual é o tipo de homem que vocês querem conhecer, o que que ele espera de vocês como mulher. O homem Difícil a pergunta? psicopata e masoquista. Qualquer tipo de pensamento. É Porque eu vou te falar, interessante. psicopata é complicado. Meu Você Deus, acha? misericórdia. Eu sou psicopata, mas assim, menos, né, Cá? Eu sou rígida e psicopata. Então, Mas, bem-vindo ao clube. Eu sou rígido, 33%, 18% de psicopata e 18% de oral. não, E então a minha conviver comigo psicopatia não ainda é é maior que a difícil. sua. Hã? A minha psicopatia ainda é maior que a sua. Pois Eu acho é. que é 30. Eu acho que eu sou 30 rígida e, não, 20 e poucos de psicopata, 22 eu acho. Então, Mas, enfim, eu acho que eu não, ele não fez análise, mas, assim, pela minha análise, grosso modo, né, que eu acho, eu tô louca para marcar para ele ir lá na Karine. Mas eu acho que ele é psicopata e masoquista. então, é uma combinação super interessante, né, Karine? O psicopata com o masoca, porque ao mesmo tempo que ele quer articular para que tudo aconteça, ele busca muita perfeição do que ele quer planejar. Então, é uma pessoa extremamente pensativa, E não não muito age. operante, né? Que é sempre uma pessoa ali para ajudar. E você, como uma bela psicopata e rígida, dá super certo, porque você Nossa. articula junto com ele para acontecer, a rigidez vem para a execução acontecer. Mas Então, é assim, aí que está o problema, porque o nosso impasse é o que você falou, está na comunicação. Porque tá, muitas coisas eu enxergo, eu quero. Aí, como, eu não sei se isso é do rígido, né? De querer para ontem. Eu não sei se é do rígido ou do psicopata. Psicopata. ambos. E quer muito, quer muitas coisas fazer acontecer, vamos resolver, porque assim já vai. E ele fica esperando, planejando. Não, vamos ver se vai dar certo. Não, não tem que ver. É lá que a gente fazendo vai dar certo, entendeu? Entendi, mas é legal você pontuar isso, Patrícia, pelo seguinte: você, como psicopata e rígida, entendendo do seu traço de psicopata e de masoquista, se você der pressão nele, não funciona. Ele vai travar. Porque se der errado, ele vai se sentir incapaz de planejar algo para vocês dois fazerem. Então aí vai muito mais da sua expertise de entender a situação e colocar para ele planejar algo de longo prazo, que ele vai ter tempo para isso, e para você articular para que as coisas que você quer para agora aconteçam com você. E aí você pode, então, por exemplo, determinar um tempo para ele fazer um planejamento. Exemplo, ó, fulano, a gente tem que fazer algo no domingo. Hoje já é não, hoje ainda é quarta-feira. Porque se você falar já é, a comunicação já vem de já tá chegando. E sim de ainda é quarta-feira, significa que você tem quinta, sexta, sábado e o domingo de manhã para fazer. Então você já entrega para ele algo que ele vai ter tempo de planejar. Então você, como rígida, que gosta de organizar bem essas coisas para ter praticidade, ele, como masoca, gosta de organizar as coisas para ter qualidade. Certo? Tereza tá falando comigo. Tereza, pode falar. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não sei o que eu sou, não. Uma vez a Karine fez, mas eu nem lembro, faz bastante tempo. Mas eu acho essa questão de saber o que o outro quer ou o que os homens pensam algo muito complicado, né? Porque eu vejo que parte é a partir da gente mesmo, né? Porque hoje, assim, inclusive depois eu queria até o seu contato, eu fiz uma pesquisa com 5 amigos muito próximos, homens, e eu fiquei assim estarrecida, muito assim chocada com essa Hum. pesquisa que eu fiz, né? Porque muitas vezes nós que somos mulheres, nós buscamos a cura, né? A cura das emoções, saber como que a gente está. Mas muitas vezes o homem não. E eu parti dessa pesquisa a partir do meu esposo, porque eu não consigo identificar o que ele tem e o que impede ele de poder crescer, né?
E com os meus outros amigos, às vezes a gente cobre muito do homem, o posicionamento do homem, mas muitas vezes a gente não sabe as dores que esse homem passou. Eu tenho um amigo que eu morei com ele na Espanha e nunca me passou pela cabeça, ele é casado, tal. Ele divorciou da esposa, depois voltou depois com a esposa e ele falou que não conseguia ficar sem mulher, ou seja, ser fiel a ele. Em um determinado momento que a gente estava conversando, ele falou assim: não, eu fui abusado sexualmente com 6 anos de idade, né? Uma coisa que eu nunca imaginei. O outro amigo meu, ele teve 9 overdose, né? Porque o pai abandonou ele emocionalmente, né? Então, muitas vezes a gente tenta ser a salvadora. Esse que é o problema. Eu não sei se é o problema da maioria das mulheres. A gente quer salvar, né? Sendo que muitas vezes a gente esquece de salvar a gente mesma, né? Então, essa questão de buscar no outro, eu acho que tem que partir da gente, né? O que que a gente quer, né? Porque se o outro tá doente, como que a gente vai já tá dentro do relacionamento, já tá casado, como que a gente vai ajudar o outro, sabe? Porque a gente casa sem essa experiência, muitas vezes, né? A gente casou sem ter essa experiência, qual que é a idealização de homem que eu quero na minha vida? Sendo que muitas vezes a gente entra no relacionamento e a pessoa só revela depois. E depois de algum tempo que você vai saber como que é. Então a gente acaba ficando meio neurótico, né? Com isso do par ideal, do homem ideal, da mulher ideal, e meio que buga a cabeça da gente em relação a isso, né? Eu entendo o que você quer dizer, e sobre essa questão do homem ideal, do par ideal, só para desmistificar isso, o que que é ideal? Ideal é o que a gente idealiza, né? Eu falo que existe uma filósofa contemporânea chamada Marília Mendonça, que eu acho que vocês devem conhecer, que tem uma música dela que fala assim: Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E é a nossa realidade. Por quê? Você mesma, Tereza, acabou de colocar que muitas vezes a pessoa não mostra quem ela é no relacionamento e a gente descobre no casamento. E esse dia eu estava fazendo justamente uma analogia a respeito disso, onde eu consegui trazer a imagem do namoro ao relacionamento do casamento, ligando com o trailer a um filme de 2, 3 horas de duração. Então, como que eu explico isso para vocês? Quando a gente vê que lançou um filme no cinema, a gente pega ali um trailer que tá estouradaço, que tá bombando na internet, na televisão, e esse trailer vai durar 2 minutos e meio, 3 minutos no máximo. E ele seleciona as melhores cenas que vão te convencer a ir lá pro cinema, pagar R$ 50 no ingresso para assistir ele, ficar 2, 3 horas lá. O relacionamento que a gente tem no nosso dia a dia é exatamente isso. O namoro, gente, todo mundo sabe, ele foi feito para acabar. O noivado foi feito para acabar. E o casamento, de acordo com o que a gente escuta aí dentro das religiões, ele foi feito para durar até que a morte nos separe. Então, se a gente parar para analisar, o namoro, ele é o trailer do casamento que a gente vai ter. Então, vai ter todas as cenas boas e vai ter todas as cenas ruins. Como a convivência aumenta, como você passa a dormir com essa pessoa, quem aqui que já foi casada ou que está casada diz que foi exatamente 100% das coisas boas do que houve no namoro e as coisas ruins ficaram todas para lá? Não tem. Sabe por quê? Porque com a convivência tudo se potencializa. O que é bom pode ficar bom, mas pode ficar ruim também se vocês não cuidarem. E o que é ruim, a tendência é de ficar muito pior, mas pode deixar de ser ruim se vocês cuidarem. E como que a gente descobre o que que o homem que está do lado de vocês aí, como que você descobre o que que ele quer, o que que ele espera de você? Só existe um jeito, perguntando. E como que você descobre isso? Pô, Cássio, eu vou fazer uma entrevista com ele agora, que depois de 10 anos de casado? Não. Você pode fazer uma pergunta que é muito simples e que vai fazer ele refletir por uns 2 ou 3 dias. Você vai chegar nele e falar assim: Amor, por que que você me ama? Só. E fala: Não precisa me responder agora. Eu quero que você me responda amanhã à noite. Gente, vocês vão ver esse homem pensativo, sentar no braço do sofá, colocar a mão na cabeça e pesquisar na internet por que que ele te ama. Ele vai ficar louco. Porque ele vai pensar o quê? Gente, será que essa mulher não me ama mais? O que que tá acontecendo com essa mulher? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E na verdade você só tá colocando ele para pensar e lembrar das coisas que aconteceu lá no passado. Por que que ele chegou até aqui? Não é um jogo. É só uma pergunta reflexiva.
Além dessa, pergunte: o que que eu faço que você se sente amado? Entende? Tem várias pessoas que conhecem o livro As Cinco Linguagens do Amor. Através desse livro, você já consegue perceber como que essa pessoa se sente amada diante das coisas que você faz. Então, só para dar uma pincelada, atos de serviço, quando você, por exemplo, prepara um jantar para ele chegar do trabalho e vocês dois jantam juntos. Palavras de afirmação, que é quando você afirma todo o desempenho que ele tem, a promoção que ele recebeu no trabalho, por exemplo, ou o papel que ele faz dentro de casa. O toque físico, que é quando vocês passeiam de mãos dadas, quando vocês dormem juntos e tudo mais. Temos ainda tempo de qualidade, que é quando você separa tempo para ficar com ele no final de semana. Ou exemplo, que eu tenho amigos que jogam bola e as namoradas, as esposas fazem questão de ir lá quando tem outras esposas e outras namoradas. E por fim, qual é a outra, Karine, que eu me lembrei? Tempo de qualidade, palavra de afirmação. Presente. Presentes, exatamente. Falar para vocês, conheço poucos homens que gostam de presentes, tá? Poucos mesmo. Eles não dão tanta importância para isso. Eles se sentem mais felizes em dar presente para vocês, porque a maioria das mulheres gosta de ganhar presente, do que de fato ganhar. Então você dá o presente pro homem, às vezes ele ó, nem usa. O sapato fica lá, ainda mais se você der uma gravata para ele, esquece aí que ele não vai usar mesmo, tá bom? Mas então presente não é uma coisa que eu sugeriria para vocês. E como que a gente descobre o que que esse homem espera? Pergunta: por que você me ama? O que que eu faço que você se sente amado? Sabe por quê? Porque essas respostas, gente, é o que ele espera de você. É o motivo que fez ele começar aquela relação, é imaginando isso. O motivo que fez ele continuar nessa relação é com base nisso. Se você era uma pessoa compreensiva lá no início e hoje você não é mais, o que que aconteceu? Ele deixou de fazer as coisas ou você que de repente acordou com a pá virada e deixou de ser compreensiva? O que que houve? Da mesma forma que a mulher fecha a cara e o homem tem que adivinhar o que que ele fez de errado, porque se pergunta, ela fala nada não. Vocês acham que o homem não fica chateado também durante o dia? E se você pergunta pro homem, ele fala o que que aconteceu? Se você, mulher, tá irritada, não fala, você acha que o homem vai falar? Gente, nós homens não fomos programados para chegar na nossa companheira e falar assim: eu não gostei quando isso daqui aconteceu, porque eu me senti dessa forma e dessa forma. Isso é um assunto que é levantado muito recentemente. Se chama comunicação não violenta e comunicação assertiva. O que que significa isso? Quando você fala da comunicação não violenta, você não aponta para o Cássio e fala: Cássio, o que você fez ontem de ter exposto a nossa vida íntima para os seus amigos, eu não gostei. Qual que seria o ideal para você mostrar isso para o Cássio? Cássio, eu queria te falar que eu fiquei muito triste ontem com a coisa que aconteceu. Quando você expôs aquela nossa situação para os seus amigos, eu não consegui entender o motivo, mas eu me senti desrespeitada. Eu chorei, eu acho que foi um assunto nosso que foi colocado ali para as pessoas e eu não sei como que eu vou agir diante deles a partir de agora. Então você deixa de apontar o dedo para ele diante do que ele fez e fala: eu gostaria muito que isso não se repetisse, porque eu me senti mal por esse e esse motivo. Então ele sabendo o que que você está passando, o que que você está sentindo, ele tem a escolha de fazer isso de novo ou não. E se ele fizer de novo, aí você pode chegar e falar: olha só, eu tô curiosa com uma situação. Eu já te falei que eu fiquei mal diante daquilo e você repetiu. Qual a intenção que você tem diante disso? Aí você joga para ele e espera uma resposta. Essa comunicação não violenta, você deixa de apontar o dedo e mostra como que você se sente. E é assertivo porque você vai falar assim: agora você sabe. O que que você vai fazer com isso? Se ele decidir ficar insistindo no erro, batendo naquilo dali, aí você é que tem que mudar de comportamento. Certo? Fica claro para vocês essa questão? Bem tranquilo? Então, respondendo ali a Tereza, como que a gente vai saber o que que o homem espera da gente? Perguntando. Trouxe para vocês duas perguntas que eu aconselho que todo mundo faça, tá bom? Só para abrir para vocês uma história pessoal que aconteceu comigo.
que eu achei extremamente divertido foi: eu tive uma namorada, e aí um dia eu mandei uma mensagem pra ela à noite e fui dormir. Não só pra ela, mandei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã e pra ela, 4 pessoas. O meu pai, quando viu a mensagem de "Você se sente amado por mim?", ele me ligou aos prantos, soluçando, chorando, achando que eu ia tirar minha vida agora à noite, que ele nunca mais ia me ver. Então vocês imaginam o nível de oralidade que o meu pai tem. O nível de psicopatia que o meu pai tem de me ligar chorando, querendo entender o que está acontecendo para ele evitar que eu tire a minha própria vida. E foi só uma pergunta. Você se sente amado por mim? Não é nem porque você me ama. A minha mãe, ela virou para mim, minha mãe já é mais masoca, ela já é mais fechadinha na dela. Ela falou assim: "Ah, meu filho, eu acho sim, só que eu queria que você sentisse mais saudades de mim." E eu fui tentar entender o que que é a saudade. E a saudade dela é que eu fique mais tempo com ela, tempo de qualidade. E isso para mim não significa saudade, isso para mim significa vontade de estar com a pessoa. Então, Cássio falando, saudade para mim é algo que está lá atrás e que eu não consigo matar. Vontade é algo de agora ou algo do futuro que eu consigo realizar. Então, eu não sinto saudade da minha mãe porque ela está viva, está aqui a 200 metros de mim. Eu sinto vontade de estar com a minha mãe. Depois que eu expliquei isso para ela, mudou a nossa convivência. Enquanto ela tem saudade, ela me liga e fala: "Você está em casa? Posso ir aí te visitar?" Pode. Ela vem. Quando eu falo: "Mãe, você está fazendo o que agora?" "Não, nada, não, quero te ver." "Vou ir rapidinho." Consegue perceber que a comunicação traz a clareza da situação e a gente consegue entender o que que o outro quer? A minha irmã já disse o quê? "Não, eu me sinto amada, tá tudo bem, só que eu acho você um pouco grosso, um pouco seco com as palavras às vezes." E aí vem do quê? Do traço psicopata, do traço rígido e do meu traço esquizoide. Gente, masoquista, eu acho que eu não passei na fila dele, porque eu tenho nada, praticamente nada de masoquista. O meu planejamento é para que tudo dê certo com eficiência, que é a agilidade que a Patrícia trouxe ali. A minha ex-namorada já era masoca com rígida, então para ela foi dificílimo responder essa pergunta, porque começou ali aquela hipótese de: será que ele vai terminar comigo? Será que ele está me traindo? Então a gente conversou e chegamos no consenso de: não, eu só quero melhorar a nossa relação. Por isso que eu digo para vocês que é interessante essas perguntas serem feitas, para vocês entenderem o que que os homens da vida de vocês, as pessoas como um todo, esperam de vocês. E aí, tendo essas perguntas e essas respostas, vocês vão escolher o que que vocês vão fazer com isso. Certinho? Cássio, até você trazendo isso, eu tive, eu fiz essa pergunta para o meu ex-marido, deve ter o quê? Uns 2 meses, Uau. porque isso estava afetando até a questão do meu profissional. E aí eu entendi os meus porquês, né, ali, o que que estava acontecendo, toda a dinâmica, e eu fui para conversar com ele. E aí, conversando com ele, foi uma situação de quando a gente namorava, uma situação que ele fez, e aí eu sempre puni ele pelo que ele fez quando a gente namorava. E eu fiquei com ele 18 anos. Nesses Nossa. 18 anos, de verdade, eu nunca me senti amada por ele. Eu falei assim: eu só preciso te perguntar uma coisa. Aí ele, tá, o que que é? Pode perguntar. Eu falei: não, eu preciso olhar nos seus olhos e te perguntar. Aí eu falei, aí eu fui lá no serviço dele e falei assim: algum dia você me amou? Aí ele, como assim? Você está louca? Claro que eu te amei. É claro, Karine, senão eu nem teria te casado com você. Eu te amei demais. E aí foi aonde aquela pecinha do meu coração juntou os caquinhos. E aí eu trouxe a situação, ele falou assim: Karine, pelo amor de Deus, como assim? E eu vinha o quê? A vida inteira punindo ele. Ah, você ficou com vontade de voltar? Não, estamos muito bem resolvidos. Mas a Karine agora, aquela partezinha do coração dela se fechou. E aí eu fui fazer o teste com uma outra pessoa, que foi o cara que eu perdi minha virgindade. Eu achei ele, fui lá e a gente conversando, porque ele sumiu, né? E na minha cabeça era o quê? Só queria abusar de mim.
Então ele foi, ficou comigo, conseguiu o que ele queria e se mandou. E aí eu falei para ele, falei, vem cá, se algum dia você me amou, aí ele falou assim, Karine, por te amar demais eu te deixei. Aí eu falei assim, ah, como Ó. assim? Ele falou assim, eu te amava muito, mas na época eu entrei para as drogas. E eu sabia que você estava muito envolvida comigo, por respeito a seu pai, a sua mãe, eu te deixei, porque eu sabia que você ia entrar nessa comigo. Então eu te amei demais. Aí sabe a criança dentro de mim falava assim, gente, olha, eles me amaram, Que lindo! eles me amaram, Que que coisa fofo! linda. E aí a criança, por quê? Porque eu me sentia realmente não amada, eu só queria, eu não tive o amor do meu pai, mas ouvi, mesmo que depois que passou, curou, ressignificou muita coisa. Então, se vocês estão namorando, se tem realmente ainda um marido, pergunta, pergunta, antes que seja tarde demais. E é o que foram quantos anos? Eu tinha o quê? Eu perdi minha virgindade com 17 anos. Então, a vida inteira eu me culpei por ter perdido com a pessoa e tudo. Agora, aliviou até um pouquinho a minha dor. Que, opa, me amou. Com certeza. Raíssa, você levantou a mão? Quer falar? Não? Bom, sobre isso que a Karine falou, a gente volta naquele ponto lá que eu tinha comentado com vocês, a gente resolver as nossas questões. Talvez, gente, é com a pessoa lá do seu passado, entende? Talvez é com a pessoa que nem tá mais aqui. E para isso existem algumas ferramentas, como a hipnose, por exemplo. Karina ainda não sabe, mas eu tenho hoje, Karina, um certificado de hipnoterapeuta, faço atendimento da hipnose, já fiz regressão, que dá para fazer online, dá para fazer presencial, e a gente trata exatamente esse tipo de situação onde você tem uma questão que você não consegue mais resolver com o seu pai hoje em dia, por exemplo, por ele já ser falecido, com um ex-namorado que você não tem mais acesso, com a pessoa, um amigo que infelizmente você não tem mais contato, e você quer resolver isso. Então, através da hipnose, você consegue. Porque a hipnose, só para contextualizar, não é uma coisa que você fica inconsciente. A hipnose é um estado natural da nossa mente e a gente tem acesso ao que você permite. Então, se eu tento uma sugestão para você que não vai de acordo com seus princípios, você não vai fazer. Exemplo, Cássio, quer dizer então que se você me hipnotizar, você pega a senha do meu banco e tira todo o dinheiro que eu tenho lá? Não, porque você não passaria a senha do seu banco para uma pessoa que você não confia. Entende? Então, você está consciente o tempo todo. Tanto que você consegue burlar a hipnose a ponto de você não conseguir fazer a regressão lá naquele momento, ressignificar tudo isso, porque você simplesmente não quer fazer. Mas você está ali me enganando, falando que está fazendo e que está tentando tudo isso. Então, assim, quando a gente identifica o problema, a gente tem duas opções. Coloca ali na gaveta e empurra lá para o fundo, ou a gente abre a gaveta e fala, agora eu vou resolver. Lembrando que essa gaveta, gente, não é a do nosso guarda-roupa, não é a do nosso armário. Ela tá aqui, ó, dentro da nossa cabeça. E você querendo ou não, esse problema vai aparecer para você resolver. Pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, daqui 20 anos. E quando acontecer, você vai falar assim: ai, caramba, é por causa daquele negócio lá atrás, ó. Você percebe. Então, acreditem, vale muito a pena ir enfrentando as coisas aos poucos para vocês irem fazendo, fazendo e resolvendo de um por um, tá bom? Vamos ver o chat aqui, Karine, que teve gente que falou bastante coisa. Eu queria te pedir para você ler o que a Raíssa escreveu lá e depois você trazer para gente, porque é muito. Teve gente que falou aqui dos traços. A Tereza perguntou: como cuidar sem ser salvadora? Tereza, isso daqui é muito simples, só porque não é fácil. Quando você não quer ser salvadora, você entrega o problema para a pessoa e fala: toma, é seu. Quando você quer ser a salvadora, você fala: vem cá, joga o problema aqui no meu peito que eu resolvo junto com você. Então é uma escolha sua. Simples assim. Não quer dizer que é fácil, tá bom? A Carla falou, ó, eu e meu marido a gente conversa bastante, conversa abertamente. Quando o problema causa raiva, algum sentimento ruim, a conversa fica para outro dia.
É isso. Só porque para chegar nesse nível, com certeza a Carla e o marido dela teve que conversar até mesmo sobre como dormir nesse dia que eles estão com raiva. Por quê? Como que você deita do lado da pessoa com raiva e você acorda no outro dia? Você vai falar, eu vou aproveitar que esse travesseiro tá aqui, eu já vou jogar na cara dele aqui, já vou apertar até não aparecer mais. Então, se você vai dormir com raiva, converse. Eu estou com raiva agora, não quero conversar para não ser uma pessoa grossa, não falar o que você não merece ouvir e amanhã a gente conversa, pode ser? Porque a pessoa ela tem que respeitar o seu tempo. Só porque não prolongue essa conversa por 4, 5 dias, porque aí já vira baderna. Teve gente falando sobre enneagrama, eu não tenho conhecimento sobre isso. Bom, o chat tá zerado e a Karine leu o que a Raíssa mandou. Da Já quer abrir? Da Raíssa, ela só trouxe a questão que ela tinha muitos traumas, o marido também, e aí ela se afastou um pouco do marido há uns 4, depois que ela começou a me acompanhar, o marido veio como consequência, eles estão como se tivesse no começo do namoro. Que legal. Que história bacana, hein? Eu tenho um vídeo que eu vou subir, eu não posso nem falar de quem que é, mas é de uma pessoa muito próxima que viveu muita coisa no relacionamento, gente. Suportou e perdoou várias traições. Namoro, noivado, casamento logo após lua de mel, traição depois do casamento, terminou, voltou, terminou de novo. Então, assim, é coisa que a gente olha e fala: caramba, que mulher burra, gente. Como assim? Como que ela faz isso? Mas a pessoa que está envolvida emocionalmente, que tem essa dependência do outro, ela se vê nessa situação, mas ela ainda prefere acreditar que pode continuar com ele porque o seu traço tá na dor. Então, essa pessoa que passou por isso, quais são os medos? Abandono e rejeição. Então, quando ela viu que tudo estava acontecendo, ela falou: gente, eu não posso deixar que ele me abandone, eu vou perdoar, vou perdoar, vou perdoar. Até que chegou um momento que ela viu que não era mais sobre ele, era sobre ela. Ela insistia na relação, porque ele não quis desde a primeira traição. E aí fica aqui uma frase para vocês pensarem depois. Vocês acham que quem trai quer terminar um relacionamento? Porque se fosse para terminar, ele chegava, conversava ou falava por mensagem, que hoje em dia é muito comum, né? Não quero mais. Estamos separados, estamos terminando. A pessoa que trai é justamente porque ela não quer terminar com você. Ela não quer te perder. Por comodismo, por não querer recomeçar. Então ela se aventura em outras coisas. Só que você não é obrigado a continuar nessa situação. É você que escolhe o que você vai fazer diante do comportamento do outro. Todo comportamento gera uma reação ou gera uma ação. Quando você reage, geralmente você faz por impulso. Quando você age, você pensa sobre isso e você costuma tomar uma decisão mais assertiva. Tá certo? Teve uma moça chamada Karina que levantou a mão agora há pouco. Eu não sei se ela ainda quer falar. Oi. Meio que já passou um pouco o assunto, mas depois daquela pergunta que você falou para a gente fazer, né? Aí a Uhum. pessoa fica pensativa, uns 2 dias largada no sofá, que parece que tem outro mundo. E Ah, aí vira e fala assim: ah, eu sei o porquê, mas eu não quero te falar. pode E ser. aí? Aí eu te pergunto, e aí, como é Tem que uma você age? pessoa. Ah, então, né? Não, não, tá bem. Porque você ficou 2 dias esperando aquilo que a Karine falou, né? Tipo, lógico que eu te amei, ou lógico que eu te amo por causa disso ou daquilo. Você não fica esperando a pessoa falar, ai, eu não sei te falar isso. Mas eu não demonstro. E é Entendo. uma coisa comum, assim, ter homens que não conseguem falar nada sobre Muito, isso, que no muito. máximo faz assim, ó, viu como eu te amo depois de trocentas semanas? Ó, amor, eu fiz isso pra você, viu como eu cuido de você? Mas no Então, máximo isso. Karina, o que acontece? Nós homens, principalmente quem é da década de 70 para trás, foi programado para não falar dos seus sentimentos com as suas esposas. Sabe por quê?
Porque isso demonstra fraqueza do homem, entende? Fraqueza é diferente de vulnerabilidade. Vou contextualizar para vocês. Quando vocês têm um amigo que chega para vocês e fala assim: Nossa senhora, eu não aguento mais, eu tô chorando, eu já emagreci 10 quilos, aquela mulher terminou comigo, eu não sei mais o que que eu faço com ela, meu Deus do céu, me ajuda e tudo mais. Você vai virar para ele, vai falar assim, vai falar para o quê para ele? Que, pô, cara, que pena, poxa, sinto muito, nossa, realmente. Ou você vai falar para ele o quê? Falar, amigo, pelo amor de Deus, a mulher nem te merece. Olha para você. Você consegue coisa melhor, você viveu a vida inteira sem ela e tudo mais. Por que essa possibilidade? Porque a gente deposita no homem uma força que ele foi instruído a ter, entende? Então o homem ele tem que ser forte fisicamente, forte emocionalmente, para ele cuidar do lar, cuidar da família dele. O homem sempre deveria estar na frente dos problemas, porque é até bíblico que o homem é a primeira parede que vai bater, se passar dele, chega na mulher. Então, quando a gente pergunta isso para as pessoas e elas não sabem responder para nós, existe um histórico, um contexto por trás. Será que esse homem, quando era criança, ele tentava. Peraí que minha câmera desligou, gente. Voltou. Quando esse homem era criança e ele tentava falar da opinião dele, será que os pais incentivavam ou cortavam essa fala? Será que durante a escola, quando ele tentava fazer uma apresentação ou falar com a professora, como que era isso? Entende? Provavelmente era um ambiente muito punitivo. Exemplo, criança, pai está conversando agora, não é hora de você falar. Vai lá brincar com seus amigos. Ou então a criança fala alguma coisa, o pai vai lá e faz uma represália, do tipo, não é isso. Entende? Então, às vezes a pessoa fala que ama, demonstra que ama, mas ela não consegue explicar o porquê. Porque para ele, de fato, ele vive esse amor, mas verbalizar isso é muito difícil. Então, a gente conseguindo entender as formas que essa pessoa ama a gente é uma. Muitas mulheres que eu atendo falam: Ah, Cássio, eu não aguento mais ficar sozinha. Eu quero um homem que cuida de mim. Eu não quero mais ter que escolher as coisas. Eu não quero mais ter que enfrentar as coisas. Eu quero que o homem chegue e fale assim: Vai lá, deixa o seu homem aqui, vai ser mulher. Então, esse cuidado é amar. Eu sempre pergunto para as pessoas: o que é o amor? E até hoje eu não ouvi ninguém me falando o que é o amor. Eu vejo as pessoas mostrando várias formas de amar. Mas o que é o amor, até hoje eu não ouvi de ninguém. Entende? Porque cada um ama a sua maneira. Então, maneira é algo que a gente vai lá e faz. Mas como que você conceitua, define amor? Nem eu sei explicar ainda. Mas eu amo fazendo isso, isso e isso. E quem não consegue falar, tá tudo bem. A gente precisa entender e respeitar também. Consigo te responder dessa forma? Fica melhor? Sim, obrigada. De nada. Só para a gente finalizar, então, gente, a respeito de uma visão do que o homem espera de uma mulher. Existem homens bananas, né, que espera que a mulher resolva todas as coisas para ele, que dê ordem para ele fazer as coisas, que tome a iniciativa, que confirma se ficou bem feito. Existe aquele homem controlador que não tem nada a ver com o traço psicopata, tá certo? Só para ficar bem claro. O homem controlador, por exemplo, ele vai esperar que a mulher aceite tudo que ele coloca, obedeça a ordens, que ela não se posicione, que ele seja a razão do mundo dele, dela no caso, e que ela fique presa a ele para tudo. Geralmente é um homem extremamente machista, porque ele acredita que mulher é dentro de casa e ele é na rua fazendo tudo que ele quer. Agora, o homem de verdade, que é o homem maduro, o homem que tem clareza de futuro, o homem que sabe o que quer para ele em relação à vida pessoal, vida financeira, vida espiritual, amorosa, enfim, quem não conhece ainda as 12 áreas da nossa vida, vai procurar na internet depois no Google uma ferramenta chamada Roda da Vida. Vocês vão preencher lá e vocês vão fazer, que é muito simples, é autoexplicativo, tá certo? Então, esse homem de verdade, o que que ele espera de uma mulher? Uma mulher que seja madura, que tenha segurança sobre ela, que saiba conversar e expor o seu ponto de vista, porque reclamar, brigar, gritar, qualquer pessoa sabe. Então, é conversar de fato, a gente até falou da comunicação assertiva e da não violenta. É uma mulher que escolha ficar com esse homem sem depender dele. E aí a gente pode colocar
todas as possíveis dependências, financeira, emocional, entende? Porque se você escolhe alguém, é porque te faz bem. E se esse homem sabe que se não te fizer bem, ele vai te perder. Então, é sempre aquela questão de mão dupla. Enquanto eu entrego, eu também recebo. Certo? Uma mulher que tenha rotina, uma mulher que tenha planos para o futuro e que principalmente busque meios de colocar esses planos em ação. Não quer dizer que ela vai fazer tudo isso sozinha, e sim de estou pensando nos meus planos, vejo essas soluções, gostaria que você me ajudasse. Porque se vocês são um casal, vocês caminham juntos. Então, aí nisso envolve parceria, companheirismo, os planos, os propósitos de vida, eles têm que ter ali um momento em que eles se encontram, porque senão ele quer ir para um lado e você quer ir para o outro. Imagina você querer ficar o resto da sua vida perto dos seus pais, que eu, como analista corporal, não vejo como algo saudável, e ele quer mudar lá para o Nordeste porque vocês sempre gostam de viajar para a praia. Então já vamos mudar para a praia, que é o que a gente gosta. Entende? Então, planos em comum e principalmente que você não julgue as decisões que ele tomar a respeito de vocês. Julgar já é apontar o dedo, é o que nós conversamos antes. Então, conversa. Se você discorda, você tem que ser uma mulher inteligente. Discordar já provocando nele uma reflexão de: você acha mesmo que isso vai dar certo? Sim. Por que que você acha que vai dar certo? E as perguntas que você faz diante dessas decisões vai provocando nele a sensação de, gente, será que vai dar certo mesmo? Não tinha parado para pensar nisso não, hein? Então, o homem, ele foi feito para pegar e fazer. Assim como a Patrícia falou lá do traço psicopata e do rígido, na tentativa e erro. E para uma relação dar certo, não é na base da tentativa e erro, é na aprendizagem que a gente faz para tentar errar o mínimo possível. Porque se você erra, 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 chega a hora que você faz o quê? Você insiste ou desiste? Você desiste. Porque a insistência, eu não sei quanto vocês, mas a pessoa insistente me cansa de um jeito que a minha energia vai embora. Então eu falo para todo mundo, não insista, tá? Tente sempre algo diferente. Para finalizar, só para vocês entenderem, eu separei três coisas que o homem espera sempre de um relacionamento. E eu acho que uma delas vocês vão se impressionar, porque é muito óbvia. Veja só, quando a gente começa a se relacionar com a mulher, no primeiro encontro, primeiro, gente, no primeiro encontro a gente já sabe se a gente quer namorar com ela ou não. Acreditem, a gente já investigou a vida de vocês, a gente já sabe o que que vocês podem oferecer pra gente, a gente já sabe o que esperar de vocês. No primeiro encontro, sentou na mesa, conversou, foi embora, o cara já sabe. Se você é mulher para passar uma noite, se você é mulher para passar a vida, ou se ele teria que avaliar para ver se você consegue atingir as expectativas dele. E vocês, mulheres, da mesma forma. Só porque a gente romantiza demais isso e não deve ser romantizado. Veja só, conheceu um homem, o que que ele espera de você? Respeito, entende? Que tipo de respeito? Dos mais variados. Não compará-lo principalmente aos homens do seu passado, entende? Respeitar o tempo desse homem, do tipo, pô, você é muito devagar, cara. Pegando aí o exemplo que a Patrícia deu, você é muito devagar, vamos mais rápido, vamos isso, vamos aquilo. Beleza, é meu jeito. Eu fui assim a vida inteira, me faz bem ser desse jeito. Por que que eu vou mudar agora? Porque você é diferente de mim. Por que que a gente não usa isso a nosso favor e constrói algo juntos diferente? Já que você é rápido, eu planejo, você vai lá e executa. É mais fácil, é mais gostoso. Então, respeito ao tempo dele, não criticar ele, como eu já falei para vocês, mas principalmente na frente das pessoas, que o homem ele se sente de verdade o maior bosta do mundo quando a mulher critica ele na frente das pessoas. Entende? Ele se sente péssimo. E principalmente, o que você falar para ele honra a sua palavra. Não muda de ideia depois. Porque o homem que sabe tudo o que ele quer, se você falou para ele, não, a gente vai sim fazer tal coisa, e do nada você inventou, aceitou um convite de uma amiga sua, de verdade, desmarca com a sua amiga e vai com esse homem para onde você disse que ia.
Porque senão começa aquela questão de estar me trocando, estar fazendo outras coisas, eu estou perdendo o meu valor. E aí a gente começa a dar espaço para o quê? Porque algumas pessoas chamam de azar. Eu já chamo de merecimento. Certo? Segunda questão, parceria. O homem de verdade, gente, ele sempre vai tomar a frente das coisas para resolver tudo e para prover a casa de vocês. Só que ele precisa de uma pessoa para ser parceira dele e enfrentar tudo isso. Então, o homem vem com a força física e a mulher vem com a força emocional. Na hora que esse homem você vê que ele não tem mais energia para fazer as coisas, é hora de você falar assim: vem cá, deixa eu cuidar de você, deixa eu te dar um pouco de atenção. Porque você não precisa perguntar nada, você simplesmente abraça, você simplesmente acolhe, prepara um banho, prepara uma coisa que ele goste e pronto, ele vai se sentir amparado e acolhido por você. Não precisa de muita coisa. E evita ficar perguntando quando ele estiver pensando em solução de problema. Porque se ele quisesse saber a sua opinião, ele te perguntaria. E às vezes não é, às vezes não, nunca é por prepotência. E sim de que eu vou ter que falar disso de novo e eu não tenho a solução. Então eu prefiro falar para ela de eu tive um problema assim, assim assado, eu fiz isso, isso, isso para resolver. Por isso que eu estava com raiva aquele dia. É do homem buscar essa solução sozinho ou com os amigos dele. Agora, a terceira, eu quero que vocês escrevam no chat ou manda aqui para mim o que que vocês acham que o homem procura de verdade no relacionamento quando ele te conhece. Já falei de respeito, já falei de parceria, mas é uma palavra com 4 letras. É muito óbvio que o homem procura isso no relacionamento, gente. E sem isso, de verdade, eu não consigo ver relacionamento nenhum andar pra frente. Não consigo. Karina respondeu uma, aí o Dani outra, Madeleine outra. Gente, eu vou falar pra vocês, é isso mesmo. É sexo. Não adianta pensar que o homem vai ficar com você porque, nossa, essa mulher vai ser uma excelente mãe. Nossa, essa mulher aqui vai ser uma excelente dona de casa. Não, não vai. Ele não vai pensar isso. Isso daí é uma coisa que ele vê depois. Se o homem não sentir desejo por você durante a relação, durante o relacionamento, não flui. Sabe por quê? O homem, todo mundo sabe, ele é extremamente visual. Então, essa visualização não é nem do seu corpo agora, e sim da mulher que ele tem em casa. Porque, da mesma forma que a mulher fantasia as coisas, o homem também fantasia. Então, se você acha que o homem vai passar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro trabalhando para fazer tudo que vocês pensam em fazer, sem ele procurar sexo, tá errado. Eu não preciso lembrar vocês de como que era a relação, como que era o namoro, o casamento, há 5 anos, 10 anos atrás, quando vocês começaram. Se você vacilar, o homem vai te pegar em qualquer lugar, qualquer oportunidade que tiver, porque vocês estão começando. Ele está desesperado para fazer sexo com você em qualquer lugar do dia, da vida e tudo mais. Então, à medida que o tempo passa, é normal diminuir a frequência, é do nosso organismo. A gente se acostuma com a rotina, mas você não pode deixar que isso deixe de fazer parte do seu dia a dia. Senão você tem parceria, você tem companheirismo, você tem respeito, você tem dinheiro, mas você não tem sexo. Aí sabe o que acontece? O rapaz, o seu marido, decide terminar com você, ou você decide terminar com ele, porque vocês são só amigos. E quando eu digo só amigos, é porque você não vai falar para ele que você está interessada no outro cara lá do seu trabalho. Você não vai falar para ele que ontem você recebeu uma cantada em algum lugar. Então, só amigos não é nem melhores amigos, é só amigos mesmo. O sexo ele serve para alinhar e equilibrar as energias do casal. É a única troca de verdade que vocês fazem. Porque quem está casado, a Karine ficou casada há 18 anos. Todo mundo que está há 18 anos dá aqueles beijos de antigamente? Aqueles beijos de língua, que vai língua para um lado, língua para o outro, você sai até com o nariz lambrecado? Não dá, gente. Então, como que você vive uma relação e vocês não têm sexo? Se vocês já não se beijam como antes, se vocês já não têm sexo como antes, vira amizade. Faz sentido isso para vocês, o que eu tô falando?
Ótimo. Então, o que eu quero que vocês tirem dessa nossa conversa hoje? Nem sempre o homem vai falar o que ele pensa, nem sempre o homem vai falar o que ele sente. Muitas das vezes ele vai fazer achando que fazendo você entende o que ele quer, que vocês precisam sim evoluir, que vocês precisam sim viver as coisas que são boas, que vocês precisam sim acreditar que vocês estão aqui para algo maior. Porque, por exemplo, se você vem alimentando isso dali com o mínimo, a relação de vocês vai chegar no mínimo potencial de vocês. Imagina a seguinte situação: você vai assar uma lasanha, uma comida que eu gosto bastante. Aí você vai lá, prepara o forno e você coloca o forno na menor potência que tem. Quantos dias vai demorar para essa lasanha ficar pronta? Vai demorar demais. Agora, se você coloca o forno na potência maior, é 40 minutinhos ali estourando. Se você vacilar, ela queima. Então, a relação da gente é isso. Se a gente coloca pouca energia, baixa intenção, não vai para frente. Fica patinando, andando em círculos e a coisa não evolui. E eu acredito que todo mundo está aqui porque quer viver um relacionamento que vai ser bom, que vai durar pelo resto da vida. Ou quem ainda não vive está procurando isso. Então, entendam, não é o que o outro pode entregar, e sim o que você merece viver diante dessa relação que você vem idealizando desde as histórias que você ouvia lá do conto de fada nos seus 5, 6, 7 anos. A diferença é que hoje você tem maturidade para isso, e vale muito a pena você investir porque é o que você merece viver, certo? Muito obrigado, então, por terem me ouvido. Quase 1h15 falando aqui, né, Karina? Eu me empolgo, mas espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena. E agora eu estou aberto para trocar ideia. Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente pode fazer algumas perguntas também para a gente ser mais interativo agora. Quanta riqueza, né, meninas? Muito bom. Quem quer perguntar, pode ficar à vontade. Use a voz do Cássio aí, que é o momento. Pode Karine? perguntar, Karina, abre o microfone aí. Você estava falando dos perfis, né? Tem como, com a idade é normal, assim, ele passar de um perfil para outro? O meio que ele está, pode fazer ele mutar esse perfil? E se sim, retirar ele do meio resolveria? Então, falando de ciência, tá? O meio em que a gente vive vai moldar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Vou te dar um exemplo para você ver que isso realmente acontece. Quando a criança nasce e ela começa a colocar o dedo na tomada, o pai vai lá, compra aquele tampãozinho e coloca na tomada, certo? Se ele não faz isso, a criança vai lá e coloca o dedo lá, ela toma um choque e ela vê que dói. Se ela viu que dói, ela não coloca o dedo lá de novo, certo? Então ela aprende que aquilo dali não faz bem para ela. Nesse caso da pessoa que está numa transição, eu pergunto: será que é mesmo a transição ou é só o momento que ele está vivendo por conta do ambiente que ele frequenta? Para trocar esse ambiente, ou ele percebe que não está fazendo bem para ele, ou você mostra que isso não está fazendo bem para vocês. Porque aí, na relação, existem três pessoas: o outro, você e vocês dois. Então, o que o outro faz que atinge só a ele é a escolha dele. O que o outro faz que atinge a vocês dois é a escolha dele e que você tem que mudar de comportamento. Então, qual que é a sugestão? Conversar abertamente, usando aquela comunicação não violenta que eu mostrei para vocês e explicando para ele como que isso vem afetando a relação. E falar, olha, eu preciso que você se comporte de uma maneira que a gente fique bem. Porque até determinado momento não acontecia o que acontece hoje. E eu não sei o que que provoca em você esse comportamento, então eu preciso da sua ajuda. Então você deixa esse peso dividido entre vocês dois. Porque dessa forma de como que eu faço, como que eu isso ou aquilo, aí você carrega esse fardo sozinho. E na verdade a relação é de vocês dois. Então é possível que ele saindo desse meio, ele retorne a ter a,
a personalidade que ele tinha antes. Não tem como eu identificar, assim, se é realmente isso, porque a conversa nós já tivemos, e aí ele falou assim, não, então eu vou trocar de profissão, que foi a única coisa que mudou. Só que eu não sei se, de repente, isso retornaria ou se é uma coisa que ele ficou mais velho e resolveu mudar. Tem como eu conseguir identificar? Então, eu acho que você está buscando a solução de um problema que não é seu, porque ele disse que mudaria de serviço, né, de profissão. Será que é a profissão mesmo? Entende? Porque o que acontece? Deixa eu tentar trazer isso para você. A personalidade da gente, falando biologicamente, tá? Até os 25 anos a gente desenvolve uma parte aqui do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal. Isso daí é o biológico. Então, até os 25 anos, psiquiatras defendem que a nossa personalidade ela é formada. Segundo outras áreas, por exemplo, da psicologia, como Freud, ele fala que a personalidade da criança ela é formada até os 7 anos de idade. E a partir disso, ela vai se desenvolvendo com base nas vivências que ela sofre, né? Então, assim, essa pessoa que está passando por isso, às vezes não é a personalidade dela. Não mudou, não transformou. E sim, é uma coisa que ela nunca tinha vivido antes e que agora ela vive e que faz bem para ela mesmo não fazendo bem para vocês dois. E aí, não adianta você tentar identificar, porque não é externo, é interno. A gente existe em dois tipos de evento. É o evento privado, que acontece dentro da minha cabeça, e o evento externo, que é o que você vê. Então, se você não consegue ver no mundo externo o que que aconteceu que mudou tudo isso, você só vai descobrir se ele te falar. Se ele falar que vai mudar de profissão e continuar com essa mesma personalidade, entre aspas, ele vai ter que arrumar um outro motivo para que isso continue acontecendo. Então, vai provocar nele essa sensação de o que que ela está reclamando, de fato. Essa reclamação é com base em quê? Como que isso afeta a gente? Se você já conversou com ele, você precisa voltar nesse assunto, mostrando como que você se sente diante disso agora, porque aí ele vai ver que não está fazendo bem para vocês dois. Mas não é uma coisa simples de resolver. Às vezes ele não quer resolver e a gente tem que entender isso também, certo? E até mesmo para que ele mude, os motivos têm que estar muito claro. Bem, Então, por que que ele tem que mudar e para quê? Esse para quê dele tem que ser muito forte, porque senão ele pode mudar de serviço, ele pode mudar de cidade, que vai continuar da mesma forma. O ambiente sempre vence. E aí acaba vencendo, mas é porque ele aí tem uma dor, tem alguma coisa. Aí ele não está aqui. Aí na minha cabeça já funciona assim. O que é que você, Karine, está precisando de um marido assim? De um homem exato. desse jeito? Então, aí é olhar para você, porque eu não consigo mudar ele, mas eu consigo me mudar para que ele mude. Então, se ele está agindo assim, é a necessidade, é o que você está atraindo para você. Aí é olhar para você e ver aonde que está doendo aí, quais são as feridas que precisam ser tratadas em você. Exatamente. Não, porque assim, eu e ele, nós sempre tivemos muito acordo e nós dois somos super controladores, mas dividimos nosso casamento em coisas que eu tomo conta e ele só aceita e coisas que ele toma conta eu só aceito. E funcionou há 25 anos muito bem. E aí ele tinha um sonho de virar policial e virou há pouco tempo, há uns 3 anos. Só que aí ele começou a desenvolver um comportamento machista. Tipo, o que ele faz na rua, que tem que ser troncudo, que tem que ser pela profissão, ele começou a trazer isso para dentro de casa. E foi a hora que eu falei, para, aqui não. E, de repente, por isso ele acredita que tenha que deixar a profissão. E eu não queria assumir para mim a responsabilidade dele deixar a profissão, e de repente foi uma coisa que, com a idade, ele se tornou. Porque se foi isso que ele se tornou, eu não quero isso para mim, a gente vai ter que se afastar. Deixa eu te Aí eu perguntar queria. uma coisa.
saber se tinha como eu saber se foi da personalidade dele que de repente multa, né? Que com o tempo multa, ou se não, foi realmente pelo ambiente que ele está. Olha, eu vou trazer para você algo pessoal, tá? Eu, Cássio, não me envolvo com mulher que tá na polícia, entende? Justamente por quê? Porque essa sensação de poder que eles têm é muito grande. É uma pessoa que anda armada, é uma pessoa que tem que estar atenta o tempo todo e que existe uma questão de. Qual palavra que eu posso usar? Militarismo, entende? De dar ordens e obedecer ordens. Então, quando você fala para ele que dentro da casa de vocês não, tira dele aquele ambiente que ele tá ali, sabe? Acostumado a trabalhar, a lidar com outros homens e tudo mais. Eu não vou entrar no âmbito da profissão policial, mas o ambiente com certeza influenciou no comportamento dele. Não quer dizer que a personalidade dele mudou. Aquela pessoa que você conhece existe, mas ele sempre vai falar sobre essas questões que ele vivencia, entende? É circunstancial, não é personalidade dele, tá certo? Ah, então aí fica fácil, ele troca de profissão e volta a ser meu marido. Já que foi Será? ideia dele, que não foi minha ideia, né? Foi assim, depois de muitas conversas, ele falou: eu decidi que é isso que está trabalhando nós dois, então eu tiro fora. Não nasci policial, você não casou com policial, eu não preciso morrer policial. Tá, só para tentar fechar o assunto e você refletir depois disso. Você já colocou em jogo que você não quer carregar o peso dele deixar essa profissão. Se ele deixar essa profissão e vocês derem certo, ele pode, tá? Deixa claro, ele pode ficar com essa percepção de que ele fez algo por você e que ele não foi valorizado por isso. Outra coisa, se vocês não derem certo, pode provocar nele e em você a questão de puta que pariu. Deixei um cargo que eu tinha, que eu poderia passar o resto da minha vida ali trabalhando, desenvolver carreira, e a gente não deu certo. Ou eu não estou feliz agora porque eu abri mão de uma coisa que eu gostava por causa dessa mulher. Então, assume somente a sua responsabilidade diante da situação. Se ele falar, vou deixar a profissão, você fala, beleza, faça isso com a certeza de que é uma escolha sua, não é por mim. Se você achar que isso é o que está fazendo nossa relação ir para um caminho que vai levar ao fim, você escolhe se você continua nessa profissão ou não. O meu problema não é a profissão, meu problema é o que a gente está vivendo aqui agora. E você deixa ele resolver, ele escolher o que ele faz a respeito disso. Senão você traz para você uma responsabilidade que não é sua. Pensa sobre isso depois, tá bom? Não vamos fazer disso daqui uma terapia, de fato, para a gente não ficar muito longo o assunto. Patrícia, pode perguntar. Não, na verdade, eu nem ia perguntar, eu só vou falar assim, eu vivi isso que a Karina tá fazendo porque meu esposo é policial, mas vai do que a Karine já ensinou muito pra gente e é o que eu levo pra mim, de que o seu posicionamento enquanto esposa, enquanto a casa, porque assim, se vem falar sobre isso, de machismo que eu não, por exemplo, vou dar um exemplo de dirigir. Meu esposo é extremamente machista. Ele estava super numa festa uma vez e bebeu muito e queria ir dirigindo. Eu falei, gente, é sem noção? Você tem noção do que você está fazendo? Entendeu? Que pode colocar a gente em risco? E até que eu falei, gente, o meio que ele vive, aí, cheio de policial, é como se eu tivesse assim, meu Deus, eu estou num mundo que não é o meu mundo, né? Mas e que todo mundo viu e falou, não, você está errado, deixa ela dirigir, você está muito bêbado. Então, vai muito do posicionamento dela. No caso, assim, da mulher falar: olha, você está colocando a nossa vida em jogo. Então, lá no seu quartel, você faz o que você quiser, você manda em quem você quiser. Você atira em quem você quiser. Aqui, eu sou uma mulher, eu sou uma família, eu sou uma esposa, eu tenho filhos. A gente precisa pensar, porque, igual, muito o meu esposo queria ir na época, antes da gente casar, para esses cursos de Rotan, essas coisas. E é muito perigoso. Para a mulher, a gente fica com o coração na mão, vai, sabe se vai voltar, né? E aí eu sempre falei, tá, você acha que eu vou me sentir bem aqui em casa com você indo fazer isso, sem saber a hora que vai voltar, se vai voltar?
Entende? Então, é o posicionamento. É isso que você mesmo falou, né, Cássio? É de ela falar: olha, não é que eu tô falando para você não fazer, só que você tem que ter a noção do que você tá me expondo a sentir, a viver também. E aí, ela falar: eu não quero isso para mim, eu não quero essa vida para mim. Entende? Porque realmente é a questão do posicionamento, né? Tem que ser bem alinhado em relação a isso. É exatamente isso. Quer acrescentar alguma coisa, Karina? Karine? Eu? É? Tranquilo? É isso Concorda aí com mesmo. tudo? Aham. Ótimo. Só para responder então, Valéria, que perguntou no chat, se a hipnose consegue encontrar a solução da falta de desejo. Exames físicos está normal. Então, não posso dizer que sim ou que não, porque a hipnose não sou eu que faço acontecer, entende? A hipnose está com você. É 50% da minha parte, 50% da sua parte. Se não for algo que está alocado no seu inconsciente, a hipnose não consegue acessar. Aí eu pergunto para você, essa falta de desejo é por qual motivo é plausível? É porque você não encontra uma pessoa que não atende à sua necessidade? Necessidade que eu digo não ao pé da letra, tá? As necessidades quanto futuro, quanto momento, como um todo. E essa falta de desejo está mais pautada no que você vive agora, no que você viveu lá atrás ou no que você ainda quer viver. Então, é muita coisa que você consegue investigar conscientemente, você mesma fazendo essa pesquisa com você, do que ir para uma hipnose e para algo nesse tipo. Se os exames estão normais, é algo que você consegue resolver sim, mas eu não posso falar que é através da hipnose. A gente teria um monte de coisas para investigar antes mesmo da hipnose acontecer, tá bom? A Laura pergunta: quando o marido prefere ficar com os amigos no bar, depois de eu perdoar a traição e deixa claro que não quer a minha companhia? Laura, como diz Paulo Vieira, escute com amor o que eu vou te falar, tá bom? Karine ouviu muito essa frase. Se a pessoa quer só sexo, por que que você tá com ele? Não faz sentido a gente ficar com a pessoa que oferece pra gente o que a gente encontra em qualquer lugar. Se é só sexo e você quer muito além de sexo, deixe de ter sexo com ele e encontre uma pessoa que te ofereça o sexo, a companhia, o tempo de qualidade, o toque, qualquer coisa que você gostar. Não deixe o medo de recomeçar te impedir de viver o que você quer viver, tá bom? Então, nesses casos aqui, eu me sinto muito confortável de falar rasgado. Termina com essa pessoa. Não faz sentido você entregar para ele o que ele quer e você não ter de volta o que você gostaria. Não faz sentido. Sexo ele encontra em qualquer lugar e você também, tá bom? Depois aqui a gente tem a Valéria falando que foi casada por causa de 22 anos e nunca conseguiu. Conseguiu o quê, Valéria? Fiquei confuso. Já passou o assunto. Eu acho que é a questão do sexo, do prazer. Não entendi. Você quer Ela explicar pra estava gente? respondendo da hipnose, né? A questão se na hipnose Ah, identificaria a questão do prazer. Ela não conseguir ter prazer. tá. Então, não consigo falar pra você. Sabe por quê? Porque pode ser algum trauma, sim, mas se você já teve prazer com outras pessoas, talvez não é um trauma que você tem, talvez é uma dificuldade circunstancial, entende? Eu não sei se foi o único homem da sua vida, se foi o primeiro e até então você teve outras experiências, mas tem que investigar um pouco mais. Na hipnose, a gente faz sim perguntas que vão te provocar essa reflexão e a gente consegue tentar tratar isso. Mas não quer dizer que a hipnose vai resolver, tá certo? A Thelma tá falando aqui, quando o marido fala que te ama e as atitudes nega. Isso daí, Thelma, a gente chama de dissonância cognitiva. A pessoa fala uma coisa e demonstra outras. Como que é pra você viver isso daí? Entende? Eu posso ficar falando aqui um monte de coisas lindas, maravilhosas, mas falar até papagaio fala. Eu quero pessoa que age. Então, se ele não age, quem tem que agir é você, certo? Mais alguém, gente? Tem mais algo pra perguntar? Não? Karine, então, acho que podemos encerrar, né?
Sim, quanta riqueza. Cássio, gratidão, obrigada pelo seu sim. Tenho certeza que fez a diferença aí na vida de muitos de nós, inclusive na minha. Meninas, ó, começa a seguir o Cássio, Cássio Lagares, lá no Instagram, tá? Ele tá lá no grupo ainda, daqui a pouco eu vou remover ele, vou Ah, deixar por ele até favor. amanhã, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem lá no grupo e ele já responde, tá? E Isso. aí eu vou pedir para vocês também colocar lá como é que foi esse encontro, para que as outras mulheres que estão lá queiram realmente estar aqui nos próximos, tá bom? E assim, para quem entrou agora, eu tenho um e-book que fala dos traços de caráter, tá? Eu vou colocar lá, que eu estou vendendo, tá lá acho que é na Hotmart. E aí eu tenho um preço especial para quem está no grupo. Eu vou colocar, quem tiver interesse depois de conhecer mais um pouquinho, de saber sobre os traços, tá lá no grupo também, tá? Cássio, gratidão pelo seu sim, pelo seu dispor, tá? É uma honra poder ter você aqui, o primeiro homem no meio de tanta mulher. Verdade. Imagina, eu que agradeço o convite, Karine. Eu sou eternamente grato a você. Só para abrir aqui uma última fala, eu tinha um imóvel, gente, para ser vendido desde 2018. E eu falei com a Karine, início de 2021. Eu falei, Karine do céu, eu preciso vender essa casa porque eu não aguento mais. Essa casa só me traz lembrança ruim. Minha casa, só para vocês saberem, ela foi roubada 8 vezes. E as 8 vezes eu cheguei lá e vi tudo revirado, televisão na parede, uma loucura. E aí eu tirei a minha família desse lugar que a gente morava, trouxe para um bairro melhor em Goiânia, e eu vim morar com a minha mãe, e a casa ficou sendo minha, a casa que a gente morou a vida toda. E eu falei, Karine, preciso vender essa casa, preciso vender a casa, não dá, não dá, não dá. E ela falou, o dia que você sair da casa dos seus pais, você vai vender essa casa. Eu falei, mas não tem jeito de sair da casa dos meus pais, o dinheiro não dá, aquele monte de desculpa. Saí da casa dos meus pais em 11 de abril de 2022, com 32 anos. No dia 15 de julho de 2022, o dinheiro da casa estava na minha conta. Então, assim, a gente tem que fazer escolha, gente. Vai doer, vai sofrer, mas as coisas acontecem porque elas simplesmente têm que acontecer. Então, eu sou grato demais a Karine por ter me apresentado a análise corporal, por ter me oferecido gratuitamente a análise corporal também, igual ela faz aqui com vocês, e por essa frase que ela falou. Então, quando alguém vem falar da Karine para mim, eu falo: opa, calma. Cuidado com o que você vai falar, porque eu sou advogado dela. Então, vocês podem perceber lá no meu Instagram, eu sigo pouquíssimas pessoas. Eu não sigo a minha mãe no Instagram, mas a Karine eu sigo. Então, a gente vai continuar junto até o fim do mundo, tá bom? Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser falar comigo, aproveita que eu tô lá no grupo ou me segue no Instagram. Eu leio todas as mensagens. O bom de ter poucos seguidores é isso, que a gente consegue dar atenção para todo mundo. Então aproveitem, porque eu quero chegar nos 800 mil, 1 milhão de seguidores aí até final de 2030. Tá bom? Eu peço a ajuda de vocês. Quem gostou, fala bem, fala para os amigos. E quem não Compartilha. gostou, fala para os inimigos, porque a gente vai e faz igualzinho para eles, tá bom? Gratidão, Cássio. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Falando do Cássio, a gente pode então fazer um grupo CLA dos amantes da Karine, porque Pode. eu também sou advogada defensora até a morte. Então, gratidão, Exatamente. gente. Então, boa Tchau, gente. noite. Boa Obrigada, noite. Fiquem com Cássio. Deus. Por nada. Beijo. Se vocês tiverem dúvida, coloca lá no grupo. Boa noite, meninas. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.